Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, como referência aí Mate 04, que vai de 15 de junho a 21, nós falaremos um pouquinho sobre áreas de figuras planas. Hoje, em especial, trataremos um pouco sobre a área de um retângulo e a área de um quadrado. Eu serei breve para o vídeo ficar curto e dar para disponibilizar para vocês no WhatsApp também, tá? Então, a área de um retângulo e de um quadrado, basicamente, funciona da mesma forma, né? Basta eu multiplicar comprimento e largura, né? Comprimento vezes largura, base vezes altura, lado vezes lado, tudo dá o mesmo efeito. Fazendo esse produto, você consegue encontrar a área do seu retângulo ou do seu quadrado. Veja esse exemplo, né? Que o Zildo quer fazer um gramado retangular de 6 metros por 4 metros. E cada placa que ele vai colocar aqui de grama tem 1 metro de lado. Então, quantas placas ele necessitará? Será que eu preciso fazer o desenho e sair contando quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6, 12, 18, 24. Não, né? Eu posso simplesmente multiplicar o comprimento aqui, ó, que é 6, pela largura, que é 4. 6 vezes 4, 24. Essa será a área dessa figura. Tudo bem? Em outras palavras, nós chamaremos, dentro das fórmulas aqui da área do retângulo, de B, tá? O comprimento, e H, a largura. Ou, se preferirem, né? Vamos chamar de B aqui de base, né? E H, altura. Que dá na mesma, dá o mesmo efeito também. Tá? Então, basicamente é isso. Você quer calcular a área de um retângulo? Multiplica um lado vezes o outro. Apenas isso, tranquilo. Para o quadrado também é a mesma coisa. A diferença é que o quadrado tem lados iguais, né? 4 lados com mesma medida. Então, vou chamar agora de L cada um desses lados. Todos eles têm a mesma medida. Então, para calcular a área do quadrado, também vou multiplicar um lado pelo outro. L vezes L ou L ao quadrado, né? Lado vezes lado. Basicamente é isso também. É a mesma concepção da área do retângulo. Tem alguns exemplos feitos aqui para vocês, tá? Para auxiliá-los na hora que forem estudar um pouquinho a teoria. 3 questões. Depois vem a decomposição de figuras para o cálculo de área. O que seria isso? Eu tenho uma figura desse tipo aqui, ó. Essa figura ela não é nem um quadrado nem um retângulo. Mas, se eu pensar em dividi-la, aqui, ó, nessa figura de baixo, vocês podem ver isso. Eu consigo dividir essa figura que antes não conhecia, né? Não conhecia, entre aspas. Agora eu consigo dividir em 2 retângulos. E a partir daí, você calcula a área de cada um deles e soma os resultados. E seja feliz, né? Muito fácil. Então, tem um outro exemplo aqui para vocês darem uma analisada. E vamos agora para os exercícios, tá? A parte 2 sempre é a lista de exercícios que vocês precisam me entregar no final da semana. Então, questão 1. Deixa eu ir lá para o Paint, fica mais fácil agora. Beleza. Questão 1. Determine a área de cada figura geométrica. Gente, como eu disse, eu tenho um quadrado e um retângulo. Vamos fazer essa daqui juntos. Então, como que eu calculo a área de um quadrado? Desapegue de fórmula, tá? Desapegue. Pensa o seguinte, como que eu calculo a área? Um lado vezes o outro. Então, no caso, o quadrado dos lados são iguais, né? Basta eu fazer 8 vezes 8, que é igual a 64. O que vocês precisam se preocupar aqui, ó, é na unidade de medida. Como eu estou trabalhando com centímetros, você deve colocar centímetros, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Ou você pensa, é área. A área tem 2 dimensões, né? Tem 2 medidas. Então, 2 dimensões eleva a 2. Tá? E aqui a letra B? Nossa, agora complicou, né? É um retângulo. Não, é a mesma coisa. Mesmo padrão, desapegue de fórmula. Basta você multiplicar comprimento vezes largura. O comprimento aqui eu vou chamar de 12 e a largura eu chamo de 6, ok? Faço o cálculo mentalmente. 10 vezes 6, 60, guardou. 2 vezes 6, 12. 60 mais 12, 72. Unidade de medida, centímetros quadrados também. Sempre centímetros quadrados, tá, galera? Quando a gente se trata de área. Próximo exercício, o 2. Já fiz alguns desenhos para agilizar também. Determine a área de um quadrado com medida lateral igual a 12,5. Essa questão é a mesma da questão anterior. Se você tem um quadrado, você quer calcular a área dele. Basta multiplicar 12,5
vezes 12,5. Tá? Não vou nem resolver essa. Questão 3. Agora, ó, determine a medida do lado de um quadrado, sabendo que sua área é igual a 225 metros quadrados. E aí? Essa situação é um pouquinho diferente. Por quê? Agora eu não tenho o lado, mas eu tenho a área. A área vale 225. O que eu poderia fazer aqui? Trocar, né? Pensa na fórmula. A área não é igual lado vezes lado ou lado ao quadrado? Então, quanto que vale o lado? Se essa potência sai daqui e vai para o outro lado, vira raiz quadrada, tá? Então, toda vez que pedir o lado de um quadrado, basta você calcular a raiz quadrada, para ser bem direto, da área que foi dada. Raiz quadrada de 225, quanto que é? Que número que multiplicado por ele mesmo que dê 225? É o 15, né? Então, o lado vale 15 centímetros. Agora não é o quadrado, tá? Lado é um comprimento. Então, é uma dimensão apenas. Se você quisesse resolver aqui pela fórmula, você substituiria o A pelo valor que foi dado, né? 225, ficaria igual a L ao quadrado. Cairia numa equação, e seu objetivo de uma equação sempre é isolar a incógnita, né? O termo desconhecido. Então, essa potência viraria aqui a raiz de 225 e era só resolver da mesma forma. Ok? Exercício 4 no festival foi realizado. Um festival foi realizado no campo retangular, que tem 240 metros por 45. Qual que é a área? Novamente, a área é base vezes altura, comprimento vezes largura, tanto faz, né? Um lado vezes o outro. Então, basicamente, você multiplica... Vixe, que coisa feia. Basicamente, você ficou feio de novo. Você multiplica 240 pelo 45 e aí só cair para o abraço. Não esquecendo de colocar metros ao quadrado ao final, né? Questão 5. Calcule a área e o perímetro. A área está fácil, né? A área é só você multiplicar um lado vezes o outro. 25 vezes 12, você chega no seu resultado. Só multiplicar aqui 25 vezes 12. E o perímetro, galera? Esse conceito de perímetro que nós não falamos até agora. O que seria isto daqui, ó? Perímetro, vocês já estudaram. Perímetro é a soma de todos os lados, né? Nós temos 4 lados. Se aqui embaixo vale 25, você tem que saber também que aqui em 5 tem mesma medida. Que aqui em cima tem mesma medida, então é 25. Se esse outro lado vale 12, né? O lado oposto a ele também vale 12. Então, basta eu somar esses 4 lados, né? 12, sem preguiça, hein, galera? Montem as contas. 12 mais 12, ou coloca 12 vezes 2, né? Mais 25 mais 25. Da mesma forma, pode colocar também 25 vezes 2. Resolve. E você tem o resultado já da questão 5. Exercício 6. Num retângulo de base medido 60 centímetros, tá aqui já, desenhei. Sabe-se que a base é o dobro da altura. Gente, eu estou falando que essa medida aqui, que representa a base, ela é o dobro, ou seja, ela é 2 vezes maior que a altura. E a pergunta é qual que é a área? Para calcular a área, porque a área eu sei que é a base, né, ali, 60, vezes a altura. Quem seria essa altura? Se eu estou dizendo que é o dobro, então a altura é metade disso. Né? Qual que é a metade de 60? 30. Simplesmente isso. Você multiplica e resolve o seu problema. Tá? Não esqueça de colocar o centímetro quadrado ao final da sua resposta, porque está em centímetro a questão. Exercício 7. Uma cadeira tem um assento na forma de um quadrado. Beleza, já sei que é um quadrado que eu vou utilizar no exercício. Suponhamos que uma formiga, essa formiga ela parte de um dos lados, de um dos cantinhos aqui, e anda 1,6 metros para contornar, ou seja, ela vai andar todo o quadrado, até chegar na mesma posição, tá? Qual que é a área desse assento? Para calcular a área, eu preciso calcular a medida do lado primeiro, né? Lembra que são 4 lados iguais, né? Então, se eu andei 1,6 metros, o que eu preciso fazer? Quanto que mede cada lado? Pega 1,6 e divide por 4, né? Dividiu? Esse resultado que você encontrar, você... Vou colocar aqui uma estrela aqui, ó. Falar que o resultado é uma estrela, para não ficar muito fácil para vocês. Encontrou essa estrela aqui, ó, esse resultado da divisão, aí você calcula a área. Como que você calcula a área?
basta você multiplicar o resultado vezes ele mesmo, né? Estrela vezes estrela aqui, ok? E aí finaliza a questão. Exercício 8 é de decomposição, né? Aqui no caso já está até dividida a figura. Eu quero calcular a área disso tudo. Gente, como a questão já está dividida, aqui ó, já está dividida, calcula a área separadamente. Calcula a área dessa figura, vamos chamar de figura 1. Depois calcula a área da figura 2. Ou seja, chama de A1 aqui, ó, a área da figura 1. É um retângulo. Como que eu calculo essa área? Multiplica um lado vezes o outro. 15 vezes 6. Vai te gerar um resultado. Não vou falar quem que é esse resultado também. Calcula a área 2 da mesma forma. A área 2 está ali embaixo, que é um quadrado, né? Por quê? Tem 4 por 4. Então, multiplica 4 vezes 4 e você vai gerar um novo resultado. E quem que seria a área dessa figura toda? Basta você somar todo mundo aí e está resolvida sua questão. A questão 9 é uma questão também de decomposição. Tem um H aqui, né? Não consigo calcular a área dessa figura, mas se eu dividi-la em algumas partes, por exemplo, se eu dividir aqui, ó, estou dando um exemplo, tem outras possibilidades. Eu formo dois retângulos iguais, que são as pontas, e um quadradinho aqui no meio, né? É uma possibilidade, tem outras. Se eu for trabalhar dessa forma, esse retângulo aqui tem que medida? Se cada pedacinho aqui é 2, 2, 4, 6. E a base aqui mede 2. E o quadrado? Quadrado, essa medida aqui, ó, se eu projetá-la, é esse 2. E essa medida menor aqui, da altura do quadrado, se eu projetá-lo, também é esse 2. Então, 2 vezes 2. Aí você calcula as três áreas e soma. Ok? E para finalizar, o tapete retangular tem uma parte central lisa, essa parte do meio aqui, ó, e uma faixa colorida, com 1 metro de largura. Qual que é a área da parte lisa? Pergunta é essa. Ou seja, essa parte que eu fiz o desenho aqui embaixo para facilitar o entendimento. Essa parte colorida aqui do meio, ok? Então vamos lá. Lembrando que, como a largura dessa faixa é de 1 metro, você sabe, por exemplo, que daqui até aqui, ó, tem 1 metro. O mesmo ocorre aqui embaixo. Aqui também tem 1 metro. Então a pergunta que fica é: quanto valerá só esse lado do retângulo? Porque a minha ideia é essa: encontrar a largura e esse comprimento, né? E aí eu consigo calcular essa área. Ou seja, se tudo mede 5, tudo, eu já tenho 1 metro aqui, que está perdendo, mais 1 metro aqui embaixo que está perdendo. Então 5 menos 1, 4 menos 1, 3. Tá? A mesma ideia você tem do outro lado. Aqui tem 1 metro, aqui também tem 1 metro. Tudo mede 7. Você tira um de cá, você tira um de lá, sobram 5. Ok. E aí mata a sua questão também. Basta você multiplicar comprimento vezes largura, né? 5 vezes 3 e dei a resposta sem querer. Galera, então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês façam com atenção, com dedicação e nos vemos aí numa próxima aula. Tchau, tchau.